Ô, Vitor, cara, é bem legal essa percepção. E só fazendo um paralelo aqui, galera, já quero agradecer aí a audiência de todos vocês, pedir para vocês o like, que é muito importante. Amanhã, né, seguindo a nossa agenda aqui do podcast, do Linhagem Cast, a gente vai trazer o Felipe Valerim e também o Roberto Malé, que faz o Diabo Velho da Oficina do Diabo. Só que atenção pro horário, tá, galera? Amanhã é às 18 horas o Linhagem Cast, não é às 19, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, quer botar o shape, chama o Vitor Biso. O Vitor, saindo agora um pouquinho do universo do fisiculturismo, sim, entrando mais por uma questão mais comercial, eu tenho observado muito, principalmente com as redes sociais, um crescimento gigantesco de produtores de conteúdo, de influenciadores no universo fitness. Sim. Cara, é muita coisa. Você vai no TikTok, você tem vários formatos, tem formato de profissionais dando treino, profissionais falando sobre alimentação. Como que você hoje, que começou lá no Orkut, enxerga esse movimento hoje? Porque eu também reparo que a questão da musculação, foram vários tabus quebrados sobre a musculação. Uhum. Antes a musculação, na minha época assim de moleque, quando eu comecei a treinar com 17 anos, eu lembro que eu tava no terceiro colegial, foi a primeira academia que eu fui. Sempre gostei desse universo. E era uma visão das pessoas meio assim, vai treinar só pra ficar bombado, só pra ficar musculoso. Sim. Só que isso foi se quebrando e hoje, cara, hoje eu vou na academia, tem pessoas de todo tipo, gênero, cor, tamanho, treinando diariamente. E como a musculação hoje, ela se tornou uma grande referência para a saúde. Sim. Como que você observa esse crescimento, principalmente da musculação, e esse boom de influenciadores do universo fitness? Cara, eu acompanhei tudo isso, fiz parte disso também, em propagação de informações sobre treino periodizado, progressão de carga, alguns conceitos que dentro da musculação brasileira eram ou ignorados ou desconhecidos, e era uma coisa que já era presente lá nos Estados Unidos. E esse boom, ele é bom pra caramba, assim, quanto maior o mar, quando o mar sobe, ele sobe para todo mundo, né, todos os barcos, Então, a internet, ela não limita em nada o alcance de ninguém, então não existe mercado saturado quando você está fazendo seu trabalho de maneira consistente, e é importantíssimo, assim, E também foi um trabalho de influencers pequenos, influencers grandes figuras como... Sim, já tive discordâncias e algumas críticas em relação a algumas coisas que o Cariani já fez, que o Muzi já fez, mas esses caras, eles foram importantíssimos para essa popularização, né, para essa visão da musculação como a atividade mãe de todas as outras, né, então tudo parte da musculação, a preparação física de atletas de MMA, de atletas de esportes olímpicos, tudo começa na musculação. Claro que cada uma nas suas características, né? Então, o cara que vai marombar para ter hipertrofia vai treinar de uma maneira completamente diferente de um cara que treina para poder esmurrar os outros dentro de um octógono, mas não deixa de ser treino com pesos, né? Não deixa de ser levantamento de peso, e essa mudança que você falou, ela realmente foi da água para o vinho, assim, nesses últimos 10 anos, mas o boom principal foram nos últimos 5, assim, do ponto de vista comercial para indústria fitness. Eu acho que teve muito também depois da Biohazard, o pessoal querer ter mais saúde, né? Então, todo mundo ficou preocupado com a saúde, com a imunidade, etc. Então, 2020 para cá, teve um boom de pessoas que não tinham interesse na parte estética começarem a treinar a musculação. Tem essa questão também, né? Porque a musculação lá atrás, ela era vista somente para trabalhar estética, sim, não era visto como foco de saúde, sim. Fortalecimento muscular para você, por exemplo, quando você vai ficar mais velho, ter força. Sim. E agora isso está sendo desmistificado. Sim, mas assim, na minha experiência, no fundo, todo mundo quer ficar mais bonito pelado. Faz sentido. Assim, no fundo, o
pontapé inicial pode ser a saúde, etc. Mas na hora que o senhor ou a senhora vê que o corpo tá ficando mais firme, tá perdendo pelanquinha e tudo mais, isso também é um motivador a mais para a pessoa se manter consistente treinando, e não vejo mal nenhum nisso. Eu acho que, né, a beleza é uma virtude por si só, e a gente tem isso, data desde os gregos antigos, eles falam sobre isso. Platão fala na República sobre a importância da beleza e da saúde do corpo humano para a fundação de uma sociedade é, correta, né? Então, não vejo mal nenhum na busca pela estética também como uma das coisas dentro da musculação. É porque sabe? uma coisa acaba puxando a outra, né? Sim, Mas, exatamente. mas, ô professor, na rede social, a gente sempre fala, né? A rede social, o Instagram principalmente, ele serve como uma rede para se comparar com o outro. Sim. Você acha que a rede social também não ajudou a galera? Porque assim, todo mundo tá. Você sempre coloca a sua melhor foto. Sim, sim. Você vai colocar no Instagram, você vê qualquer mulher. Ela tira 70 fotos, ela vai escolher uma. Essa aqui que ficou boa, e tá igual todas. Que ela quer a melhor foto. Sim. Você não acha que também a rede social, ela ajudou? É lógico, o boom ali que você falou, dentro do fisiculturismo, dentro da musculação. Mas também não fez com que as pessoas voltassem a se cuidar mais? Falaram assim, não, pera aí, vai, velho. Eu tô vendo aqui uns caras se cuidam, é possível. E aí, porque nas redes sociais você tem aqueles antes e depois... Sim. Fantásticos, de Sim. transformações de vida. Do cara que era gigante, aí ele vai colocando ali as fotos. E porque eu tenho essa ideia também que a rede social, ela incentivou muita gente, Com porque certeza. tá todo mundo a hora tirando foto. Você vai numa festa da firma, você tira foto. Você vai casar, você tira foto. Ou alguém tira uma foto sua. Sim. Tem mais Não, exposição. com certeza. As redes sociais, principalmente o Instagram, foi um multiplicador enorme para esse processo. Assim. A minha própria carreira foi graças à divulgação do meu trabalho e produção de conteúdo informativo sobre musculação e hipertrofia no Instagram. E o que você falou faz total sentido, né? E daí é até legal falar isso, porque assim, muita gente fala dessa questão da comparação como algo negativo, né? Sim, exato. As consequências psicológicas disso e tal. A minha opinião é que, assim, ninguém tem que ficar postando a parte ruim da vida na rede social, sabe? Não, um negócio que me dá, assim, sabe aquele... é quando eu vejo aqueles postzinhos, ai, um corpo real. Tá ligado? Como se a atleta que tá lá em cima do palco e vive aquilo 24 horas por dia e não tem um rastro de celulite nela não fosse real. Mas a questão é que, tipo, você pode enxergar a exposição e a comparação das redes sociais de duas maneiras. Ou com ressentimento, ou como inspiração. Perfeito. Então, assim, a gente... do meu próprio aprendizado, assim, na minha vida, né? Porque eu, na minha criação, nunca fui disciplinado pelos meus pais, de horário de dormir, de comer e etc. E eu precisei aprender isso por conta própria para poder vivenciar o fisiculturismo. E daí tem aquela frase, né, que a gente é a média das pessoas que a gente convive e tudo mais. Mas dá para a gente modular isso de forma com que não necessariamente seja as pessoas que você conviva, mas o tipo de coisa que você consome e absorve. Então, um dos principais game changers assim na minha vida foi ter contato com conteúdos, sejam documentários, etc., de grandes atletas e campeões, sabe? Então, tipo, por exemplo, esse é mais recente, mas é um bom exemplo a ser dado. A Última Dança, de Michael Jordan. Lá. Fantástico. Cara, você vê a mentalidade do que é um cara que busca excelência a todo momento... Você tem que ser muito burro para não aprender com aquilo, tá ligado? Ou então, que descanse em paz, Kobe Bryant, sobre a mentalidade mamba e etc. E você vê entrevistas dele, tá ligado? Ele falando sobre isso, ele falando que aprende mais com a derrota do que com a vitória e etc. Você olhar para esses caras, Conor McGregor, antes dele se tornar um bilionário maluco igual ele é hoje em dia, mas lá no
como é que chama? Ah, O Conor McGregor tá meio completamente, né? tá. Fazendo filme. Ele fez o filme com o Jake Gyllenhaal. Legalzinho, mas ele tá meio louco das ideias, assim. E meio que deixou de ser atleta, tá ligado? Mas na época de quando ele tava ascendendo e tudo mais, ele tinha muito negócio de... não é o desejo, como é que fala quando você fica pensando uma coisa e aquilo meio que acontece porque você fica reafirmando aquilo pro universo? O McGregor tinha essa filosofia, sabe? Mas, enfim, você pegar grandes atletas e ver... Tipo lei da atração? Isso, lei da atração, exatamente. E daí ele era piradaço nesse bagulho, tá ligado? E ele falava, eu vou ter não sei quantos milhões, vou ter tal jatinho e etc. Isso é verdade, não sei o quê. E aconteceu. Claro que não foi necessariamente pela lei da atração, foi porque o cara se dedicou obsessivamente nos treinos e tudo mais, e teve um gerenciamento de carreira sensacional lá no UFC. Mas a conclusão dessa volta toda que eu dei é que, tipo, tanto quanto você pode se ressentir por alguma coisa, você pode se inspirar por aquela coisa, né? Então, as redes sociais, ela pode ser uma ferramenta de inspiração maravilhosa para quem olha para as redes sociais sem ter esse ressentimento, né? Sem ficar com essa dorzinha assim, ai, mas tal pessoa não tá, ela não tem celulite. Ah, ela tem celulite sim, ela não tá mostrando. Mas por que ela vai mostrar, cara? Tipo, é o corpo dela, Instagram dela, ela posta a melhor foto mesmo, tá no direito dela. E se você quer melhorar o seu corpo, e você vai lá e treina, é basicamente isso. Homem também. Ah, o cara é daquele tamanho porque usa bomba. Tá, beleza. Você quer usar bomba? Não quer? Então tá bom, você definiu essa coisa na sua vida. Vai treinar para ser o melhor que você consegue ser sem usar bomba e para de ficar ressentido com quem usa. Tá É porque existe um pouquinho disso, né? Você atribuir isso já, obviamente, acontece comigo, ainda mais agora que eu tô botando mesmo aquele shape. Que isso? Mas ainda tô longe do que eu quero. Mas existe essa questão, tipo, a galera atribui a conquista de um resultado dentro do nosso universo, um resultado físico, ao anabolizante. Sim, sim. É o suco. É que assim, esse papo é antigo. Você que começou a treinar na mesma época que eu, com certeza lembra da frase dentro da academia, com bomba até eu. É isso aí. Então, o com bomba até eu virou um mantra. E se transformou agora com esse negócio do suco, entendeu? É como então, se você tivesse tomado bomba no dia seguinte, sem fazer nada, tu já tava perfeito. E assim, eu não sou muito fã desse meme, não sou muito fã do cara que criou esse meme. Eu acho ele muito hipócrita em várias coisas. Ele ficou famoso falando mal de quem usa anabolizante. Recentemente ele fez um merchan sobre terapia de reposição hormonal para uma farmácia que deve ter pago muito para ele. Então, para mim é só a evolução do ressentimento, sabe? Esse meme do fake nerd é o mesmo ressentimento. É o com bomba até eu, só que modificado para as redes sociais 2025. Tá ligado? Que aí faz uma avaliação do shape, né? E daí, Mas a questão é, usou, não usou, o cara fez dieta e treinou todo dia igual. Exatamente. E assim, e daí eles também falam muito, mas porque os atletas, esse pessoal que usa, passa uma falsa ilusão de que dá para chegar sem usar para o seu público. Cara, eu tô no fisiculturismo já tem mais de 10 anos. O Brasil é o país que o mundo do fisiculturismo é mais aberto em relação a falar sobre o uso. Vocês já viram alguma vez o Cariani ou o Balestrin negando que usa num dos vídeos deles que tem alcance para milhões de pessoas? Não, nunca vi. Completamente diferente da cultura americana em relação a isso. Então, recentemente como é que é o nome o negão boladaço lá do Mercenários? Terry Crews, ele falou que não usava. Então você vê, é uma diferença cultural gigantesca. Até parece que, pô... A gente já teve, né, de entrevistas que ficaram famosas, do Phil Heath, campeão Mr. Olímpia, falando que usava só testosterona, sabe, e em dose baixa. Daí, com o tempo, depois que ele se aposentou, ele começou
tipo, acho que também a cultura foi mudando um pouco, ele começou a falar um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais o jogo, etc. Mas é uma cultura completamente diferente. Aqui no Brasil, você só vai ver gente negando se a pessoa tá já sendo escorraçada desde antes, sabe? Mas, tipo, se for pra trocar uma ideia na moral, dificilmente o cara vai negar que usa. Mas, ô Vitor, qual que era, desse tempo todo que você tem aí de musculação, de fisiculturismo, qual que é o tabu que foi quebrado em relação ao anabolizante? Porque assim, eu lembro, o Gabriel começou a treinar, você lembra? 18 anos. 17. Eu devo ter começado por aí, um pouquinho depois do Gabriel. E eu lembro que, assim, era mó, pra você falar de anabolizante, era tipo vender droga. Na academia, sim. O cara... Tem hemogeninha aí. tipo, era mó bagulho, você se sentia fora da lei. E sim. Outra coisa, a impressão que você tinha é que se você fosse tomar um bagulho, você morria no dia seguinte. Sim, exatamente. Você falou, não toma esses bagulhos, isso aí mata. Tipo, cada hora tinha uma informação. Sim. Na tua opinião, o que foi quebrado em relação aos anabolizantes, em relação a efeito colateral, tudo isso, e você pode falar até os nomes. Tá? Porque só vou complementar o que o André falou. Porque aí, o que acontece? Morre um fisiculturista. Isso aí. Ou morre um praticante de musculação que usava anabolizante. Sim. E aí, o que é? Tá vendo? Tomava bomba. Sim. É que assim, aqui é um assunto bem... Tem várias nuances esse assunto. Porque, de fato, os anabolizantes, eles causam diversas alterações na saúde. Perfil lipídico, que é uma das mais silenciosas, que inclusive foi o motivo pelo qual eu infartei. Né? Eu tinha uma artéria entupida e não sabia, por causa de muitos anos utilizando, na época que eu era atleta de fisiculturismo. Eu já tinha parado de utilizar em doses altas, hoje eu mantenho só terapia de reposição hormonal, porque eu fiquei, 9 anos da minha vida utilizando, então minha produção natural já não funciona mais, então eu mantenho a terapia para conseguir ficar treinando jiu-jitsu, etc. Né? Viver normal. Daí, treino jiu-jitsu 5 vezes na semana, tenho um condicionamento físico excelente, sou faixa roxa, e o infarto veio de maneira silenciosa por causa desse entupimento de artéria. Dito isso, sim, os esteroides eles têm determinados riscos, e esses riscos são reais. Principalmente em relação ao coração, parte cardíaca. Mas o processo de desconstrução desse medo tremendo que as pessoas tinham e preconceito, ele meio que foi tipo ping-pong, saiu de um extremo para o outro. Então, na época que a gente começou era assim, depois veio esse mundo do fisiculturismo na internet, o surgimento dos laboratórios underground vendendo de maneira... despreocupado ali nos fóruns e tudo mais, e daí veio a normalização da utilização, com o pessoal utilizando sem medo nenhum, que foi o que eu passei, tá ligado? Então eu utilizava sem nenhuma preocupação. E daí hoje a gente tá tentando trazer meio que pro meio termo, de conscientizar que dá pra usar sem morrer, mas também não é só uma bala tic-tac. Sabe? Mas esse processo aconteceu principalmente por causa do mundo dos fóruns, assim, do pessoal relatar, passar experiência própria, falar como foi, daí as pessoas veem, pô, mas calma aí, o cara utilizou e não morreu no dia seguinte, ele ficou com shape, tal, qual foi o protocolo? Então o laboratório underground vende, eu consigo comprar, não preciso de receita do médico e tal, então todos esses processos dentro do fitness e do bodybuilding no Brasil têm relação direta com as redes sociais, assim. São mundos muito entrelaçados, sabe? E o próprio boom do fitness no mundo igual a gente estava falando do Ciban. O cara tem milhões de seguidores no Instagram, né? Então também tem a ver com isso. Cara, no TikTok você vê gente... gravando, aplicando, tem umas meninas e uns caras que fazem acompanhamento de protocolo no TikTok. Hoje aqui é a minha primeira semana com oxandrolona, tal. Hoje aqui é a minha primeira semana fazendo um ciclo com deca e dura, segunda semana, tal. Então assim,
sem a menor vergonha, cara. É o tipo de coisa assim, eu acho um pouco desnecessário, principalmente a parte, gráfica, assim, de se aplicar e tudo mais, porque daí também acaba ficando ali numa zona que é muito fácil ser visto como drogado, tá ligado? E Faz sentido. A gente que tá querendo que o fisiculturismo e o fitness cresça, a gente, na verdade, quer caminhar para o lado oposto a essa direção, né? Então tem o pessoal que ainda trata de maneira muito banalizada e fica falando em podcast sobre pontos de aplicação e jeito de aplicar, etc. É uma parte que eu já acho meio desnecessário. Agora, falar sobre as substâncias em si, sobre os efeitos delas, sobre os colaterais, sobre as maneiras de prevenir que os colaterais não aconteçam, daí eu não vejo problema nenhum. Eu acho que faz parte da propagação da informação, né? Do conhecimento.